Olá para você que nos acompanha pela TVGC. Hoje a gente vem para falar aqui do Dia do Médico, né? Dia 18 de outubro, domingo, Dia do Profissional da Medicina. E hoje a gente está aqui na companhia do Dr. Antônio Duarte, ele que é o presidente regional aqui do CIMESC, que é o sindicato justamente da classe médica. Primeiramente, obrigado pela participação conosco, doutor. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando aos ouvintes, a quem nos assiste, e que o profissional, todos os profissionais de saúde nesse momento que a gente está vivendo, estão sendo alvo, né, de muito foco, muita visibilidade que antes até não existia. Mas a pandemia, né, o coronavírus, a Covid-19 trouxe uma luz, né, maior sobre o sistema e os médicos especialmente estão na linha de frente, não esmoreceram, a classe toda no país, no mundo inteiro é quem está à frente de tudo isso, né? E a quantidade de coisas que a gente vê, de mudança, de paradigmas, de atendimento, mudança de qualidade da atenção, as necessidades de novas tecnologias e tudo mais, fizeram com que a gente está praticamente desde o início totalmente envolvido com isso. Uhum. E a classe médica está dando o sangue, a vida em muitos lugares para esse atendimento. Justamente, a gente vê assim a nível nacional até números bastante preocupantes, doutor, com relação a perdas, né, de vidas de profissionais médicos. Aqui na região, acho que por enquanto estamos conseguindo passar de uma forma mais tranquila, acho que não tivemos vítimas, né? Aqui na região oeste, o extremo oeste, a gente conta de Maravilha para cá, né, não tivemos nenhum caso de médico infectado com quadro grave. Tivemos alguns colegas que tiveram a doença, alguns tiveram que sofreram as consequências da doença, e isso, o médico é um ser humano igual ao outro, vai sofrer o que os outros sofrem, mas felizmente na nossa região não tivemos. No nosso estado tivemos alguns colegas aí que foram mais afetados, em Chapecó, Xanxerê, tivemos colegas que tiveram até na UTI, tiveram quadros graves, mas para o litoral tivemos perdas de colegas aí com grandes perdas, assim, pessoas que tiveram uma repercussão importante na classe, líderes, né? Tivemos grandes perdas. E felizmente na nossa cidade, na nossa região, não tivemos nada maior assim. Uhum. Até a gente percebe agora, doutor, com essa pandemia, né, muito investimento em infraestrutura, né, leitos do UTI. A questão do aparelhamento, né, da saúde sempre é uma reivindicação da classe médica. A gente sabe que qualquer outra profissão, às vezes você chega para trabalhar, mas não tem o equipamento adequado. Isso, pelo menos, pode trazer uma melhora para o sistema de saúde, principalmente pública, aqui para a região? Assim, é uma situação delicada esse assunto, porque muito foi feito no Brasil inteiro e na nossa região também, criaram estruturas, né, para prestar o atendimento. Mas nós estamos aí desde março enfrentando essa situação e o que precisa agora, os gestores, especialmente o gestor estadual, o gestor federal, precisam se dar conta que isso vai durar, isso não está acabando, isso não vai parar, né? A estrutura necessária até agora foi adaptada, mas agora nós precisamos pensar em estruturas definitivas. Estruturas definitivas, porque as estruturas existentes não deram conta. Tá? Então, teve que ser criado novos espaços, tira uma coisa daqui, tira uma coisa dali, e criou-se novas estruturas adaptadas, não estruturas definitivas. Na nossa região aqui, a gente não teve, felizmente, falta de equipamento.
né? O hospital regional aqui, que é a referência da nossa região do Extremo Oeste, esteve sempre muito bem equipado, uma estrutura de retaguarda satisfatória. Não tivemos o que em alguns lugares aconteceu de faltar alguma coisa, não faltou, né? Nem EPIs também. EPIs, isso é uma preocupação grande do sindicato, né? A qualidade dos EPIs e a quantidade foram adequadas até esse momento. Tanto que a gente fazendo uma avaliação nas unidades críticas, né? Na unidade da enfermaria de atendimento do paciente Covid, na UTI exclusiva do paciente Covid que teve aqui, chegou a ter 3 salas exclusivas para atendimento. Não houve uma contaminação da equipe de atenção significativa. Tem, hora um, hora outro, uma enfermeira, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um médico, um fisioterapeuta, alguém da limpeza, eventualmente alguém adoecia dessas equipes, mas não se caracterizou como falha de precaução, de contato, de prevenção ali com os EPIs, porque não foram, se a gente identificasse falha nisso, seria a equipe toda. E não houve essa caracterização. Então, esse pessoal pode ter pegado em outro momento dentro do hospital, que é o lugar onde mais tem, mas também na rua. Né? Então, não tem uma coisa assim para dizer que houve falha. Não houve. Mas, assim, a estrutura que existe nesse momento no Hospital Regional aqui de São Miguel, ela está atendendo, né? Está dando conta, mas é uma estrutura adaptada. Então, a gente tem que começar a pensar em construção, né? Em ampliação. O nosso hospital é um hospital de excelência, né? Tem uma equipe fantástica, porém ele já nasceu pequeno. E agora, nessa situação, a gente vê o quanto isso está dificultando. A gente tem mantido o hospital com uma ocupação elevada, né? As outras doenças continuam acontecendo, o acidente continua acontecendo, as pessoas continuam quebrando a perna, continuam tendo pneumonia, continuam tendo outras coisas, e mais o que deriva da epidemia, da pandemia de coronavírus, que modificou totalmente a estrutura de atendimento. E o CIMESC, como é que foi a atuação dele agora nesse período em específico? O CIMESC teve algumas ações que foram específicas para a pandemia. O CIMESC fez um seguro de vida aos médicos sindicalizados de todo o estado, que cobria a pandemia. Então, os médicos sindicalizados tiveram, pelos primeiros meses da pandemia, né, um seguro de vida pago pelo sindicato, para ter uma segurança à sua família, porque a gente sabia, a previsão é de que existiriam colegas afetados, né, tanto que teve óbitos de colegas aí no nosso estado. Além disso, o sindicato também teve uma atuação importante na fiscalização do fornecimento de EPIs aos médicos, né? Também teve toda uma orientação e um preparo das estruturas de apoio ao médico do sindicato, assessorias contábeis, jurídicas, previdenciárias, estiveram sempre à disposição. O sindicato não parou durante a pandemia, né? Tiveram sempre à disposição para todas as nossas demandas que a gente teve aqui. Muitas vezes a gente ligava, recebia orientação, repassava ao colega aqui. Então o sindicato é atuante, sempre foi, mas assim, nesse momento ele cumpriu o seu papel. E ainda está, né, vigilante, ainda está preocupado com o que está acontecendo. A gente tem uma preocupação importante assim, com o futuro, né? Como vai ser daqui para frente, exatamente essa estrutura, porque como a gente estava comentando antes, a pandemia provocou essa grande mudança no comportamento, né, das pessoas,
nos negócios, nos atendimentos e tudo mais. Mas não é porque a gente está cansado da pandemia que o vírus vai dar folga. Não vai dar folga. Não é porque a gente está cansado que as coisas podem voltar como era antes. Não. A pandemia só vai ser controlada quando a vacina estiver disponível para o grande público. Antes disso, não vai estar controlada. Vai ter momentos em que vai ter diminuição de casos, como nós estamos vivendo agora no país. Nós estamos numa curva descendente, mas estamos vendo que nos outros países a curva está começando a virar para cima de novo. Então, por quê? Porque o vírus existe, é um vírus de uma apresentação muito complicada, né? Tem gente que não tem nada e tem o vírus, tem gente que tem um sintoma leve e tem o vírus, tem gente que tem sintomas mais graves, que tem que ficar em casa, que fica de cama e sai e fica bem, tem outros que não ficam bem mesmo sem ter, e tem aqueles casos críticos que tem que ir para o hospital, que tem que ficar internados, que tem que ir para a UTI, e tem o percentual de gente que não consegue vencer. E esse percentual continua, diminui o número, mas continua essa característica. Então não é uma doença que a gente tenha controle, não tem. Então a gente precisa muita atenção e precisa planejamento futuro. Como a gente falou antes, estruturas definitivas. Não dá para pensar que dá para ficar por anos com um hospital de campanha. Então não dá para pensar que a gente pode ficar com muito tempo com espaços adaptados. Devem ser criadas estruturas definitivas. E a gente vê que isso está faltando nas discussões que hoje são debatidas aí. E se fala muito em liberar, se fala muito em voltar à vida normal, se fala muito em recuperar o tempo perdido, mas as estruturas de saúde não podem ficar como estão esse ano. Né? Os hospitais com lotação esgotada por conta das outras patologias, a atenção às outras doenças que ficaram com menos atenção nesse período. E também, falando um pouco dessas outras doenças, também, de certa forma, também há um represamento, né, de diagnósticos, inclusive. Né? Às vezes a pessoa tem receio de procurar o hospital pela questão da pandemia, e acaba não tendo o diagnóstico, mas uma hora ele bate a porta, ele vem, né? Exatamente. Muitos estudos estão sendo realizados para se quantificar esse impacto. Né? Algumas, especialmente doenças crônicas com complicações como diabetes, hipertensão, doenças cardíacas, doenças endócrinas do tipo doença de tireoide, outras doenças crônicas que requerem atenção continuada, ficaram esquecidas, ficaram represadas. Outra coisa que é muito complicada, muito grave, que foi a questão do câncer, né? Muitos diagnósticos, o check-up, muita coisa que não foi feito nesse período, né? Está atrasando esse diagnóstico e com isso atrasa a expectativa de cura. E além disso, uma grande consequência que isso a gente vai ver por algum tempo ainda é a consequência das doenças mentais, das doenças psicológicas causadas pela pandemia. A gente vê muita criança doente agora que está confinada em casa, idosos confinados, né, que sabem da importância de ficarem no resguardo, mas também não podem mais se reunir com os amigos. Aquelas coisas que fazem com que os grupos de idosos tenham o sucesso que tem, que é a convivência, não está tendo, então essas pessoas estão só em casa. Já é uma faixa mais suscetível à depressão também, né? Exatamente. A gente vê um grande aumento do número de suicídios, né? Um grande aumento de todas as outras consequências, como violência doméstica, como obesidade, sedentarismo, tudo isso está acontecendo e isso precisa de atenção. Claro que a pandemia é o grande
medo é o grande problema atual, sim, mas não pode esquecer das outras coisas. E os gestores precisam ter essa visão. Né? As coisas estão acontecendo. A vida continua assim, temos que nos adaptar. Eu acho que essa é a principal lição. Nós vamos tirar dessa pandemia diversas lições. Uma delas é a necessidade e a capacidade da humanidade de adaptação. Essa adaptação a gente adaptou durante toda a evolução. Né? Ora, primeiro construindo casa, construindo vestuário, modificando a agricultura, modificando a atenção, as grandes tecnologias farmacêuticas de saúde, cada vez mais agora isso está sendo investimentos gigantescos nisso, em busca da realização de vacina, de prevenção, de tratamento. É só assim que as coisas vão evoluir, mas a humanidade precisa se adaptar. Isso aí vai ser definitivo. Muito bem, então, acho que vale agora então uma mensagem para quem nos assiste. Bom, então assim, aos colegas médicos da região que nos acompanham, o sindicato, o CIMESC, está à disposição de todos. Muitas vezes a atenção que a gente consegue dar individualizada só vai ser desencadeada pela demanda. Né? Então, os colegas médicos, procure o sindicato. A sindicalização é essencial na nossa profissão. A nossa profissão está tão na mídia agora, mas a gente sabe que os problemas continuam acontecendo. As mesmas coisas continuam acontecendo, que aconteciam antes com a classe, continua acontecendo. O sindicato é a nossa é o nosso principal entidade de classe que defende o médico. Então, aos colegas médicos, procure o sindicato está à disposição de todos. E a população a mensagem especialmente a necessidade de manter os cuidados, né? Adaptando a necessidade atual, mantendo os cuidados e não esquecendo da necessidade total da saúde. Não é só uma coisa que a gente precisa ver. Precisamos ver toda a saúde como um todo, desde a criança ao idoso, todas as necessidades de prevenção. A profissão médica, nesse momento que a gente está vivendo, cada médico que está na atenção, vê o quanto a sua ação é importante. Então, aos colegas médicos, feliz Dia do Médico, que todo mundo seja feliz e abrace a profissão como tem que ser, com a dedicação, com o amor, com o cuidado ao nosso paciente. E dessa forma a gente consegue ter a satisfação com a profissão. Nada melhor quando a gente consegue diminuir o sofrimento do nosso paciente.